Olá, olá, graça e paz, bom dia, como vocês estão? Estamos no nosso quinto dia, né? Do nosso propósito de oração. É um propósito de 7 dias de transformar o seu coração de pedra em um coração de carne, um coração novo, um coração renovado. Nós estamos fazendo um transplante espiritual na sua vida e no seu coração nesta manhã, porque nós já estamos, por incrível que pareça, né? Parece que foi ontem que eu disse que nós íamos ficar 7 dias e nós já estamos no nosso quinto dia, né? São 5 dias já na presença de Deus. É maravilhoso demais, né? É muito lindo demais, Jesus, né? Meu nome é Ilanda Oliveira e eu sou profetisa da Palavra do Senhor. E estamos aqui nesta manhã no nosso bom dia, Espírito Santo. E muito obrigada, Jesus, por o Senhor ter deixado eu hoje amanhecer, eu levantar e eu estar aqui me cuidando, ainda estar passando a palavra do Senhor para essas irmãs lindas e maravilhosas, para esses irmãos, né, que estão agora de manhã saindo para o seu trabalho, né, e vão está trabalhando hoje de um jeito totalmente diferente e transformador, né? Hoje a oração é maravilhosa, porque eu sempre digo, né, que é maravilhosa, tudo é maravilhoso, porque Deus ele é perfeito e Deus é maravilhoso. E eu creio, e se você crê, você toma posse que Deus ele é maravilhoso na sua vida. Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer te mudar, te moldar, te fazer um vaso novo, ele quer desmanchar esse vaso, ele quer quebrar esse vaso e quer te colocar e fazer você uma nova criatura em Cristo. Então, se você quer ser uma nova criatura em Cristo, vai adiante. Deixa o oleiro mexer no vaso. Deixa ele movimentar, mexer, fazer do jeito que ele quer, porque é sempre do jeito dele, né? E hoje nós vamos estar lá em Êxodo, no 2:11. Hoje nós vamos estar falando sobre Moisés, né? Cada dia da semana é um personagem da Bíblia que nós estamos falando para que você venha entender que a situação e a tribulação que você está passando não é só você. Existem outras pessoas que já passaram e como que elas saíram daquela situação para uma nova situação. Como elas aquebrantaram o coração delas, como elas fizeram diferente, como elas fizeram transformar, uma transformação nas suas vidas. E isso é muito importante. Essa transformação a chegar sim. E aqui em Êxodo 2:11 diz: Moisés foge do Egito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já um homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse aos injustos: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como matastes o egípcio? Então temeu Moisés dentro de ti e disse: Certamente esse negócio foi descoberto. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço para refletir o que ele tinha feito. Moisés estava vivendo no palácio e ele nem sabia que estava tendo aquelas situações que a própria família deles vivia sobre açoites, né? Sobre os soldados que eles tinham que quebrar pedra, levar pedra e sai daqui e vai para ali. Era um serviço escravo horroroso. E muitas vezes nós estamos nos sentindo escravos do problema, da situação que nós estamos passando. E muitas vezes não estamos dando conta que nós damos sim conta de resolver esse problema. Que nós sim temos que colocar um ponto final nessa situação. Que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração e entender que nós temos um Deus que luta por nós. Que busca, que nos quer, que quer nos converter.
que Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer transformar. Só que quando Moisés viu aquele egípcio apanhando, ele ficou desesperado. E às vezes ele nem foi para matar o outro, ele foi para separar. Mas o moço caiu, bateu lá, a cabeça lá e morreu. E ele fugiu, esqueceu-se da situação. E no outro dia de manhã já estava aquele reboliço, aquela conversa, já falando. E um deles falou: o que você pensa que você é? Você está achando que você é algum juiz, você tem alguma autoridade para vir aqui falar essas coisas para a gente? Ou para vir tirar a vida de um soldado? Está cheio de gente nos olhando. Nós estamos como no Big Brother. Está cheio de gente assim, ó, caçando um pezinho para defamar a gente. Tá assim de gente querendo puxar seu tapete no seu serviço. Tá assim de gente querendo, própria da família mesmo, sabe? Quer te puxar o tapete, quer te derrubar, quer ser melhor do que você, porque eu tenho um carro melhor, porque eu tenho uma casa melhor, porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Ih, meu Deus, não vai levar nada. E o que tem que, que guardar, tá cheio de teia de aranha, que é o coração. Por que está cheio de teia de aranha? Porque está guardando os bens materiais. Que se você tem, eu também tenho que ter. Se você faz, eu também vou fazer. E isso não é a alegria e a satisfação de Deus. A alegria e a satisfação de Deus é nós aquebrantar o nosso coração. É nós entendermos que se nós aquebrantar o nosso coração, assim como Moisés sentou-se no poço, refletindo depois que ele fugiu, porque ele sabia que o faraó também era irmão dele, né? Porque ele era um irmão adotado, Moisés. O que aconteceu? O faraó ia matar ele. Mas Moisés era o filho da promessa. E quando Deus tem promessa na sua vida, não tem como ninguém te derrubar, não, meu querido. Pode até parecer a situação, a circunstância pode parecer difícil. Porque se Moisés não tivesse saído nesse dia para fazer visitação da sua casa, da sua família, da sua mãe legítima, ele não tinha visto essa situação. Mas a qualquer momento ele ia ver. A qualquer momento essa situação ia cair por terra. A qualquer momento a casa ia cair. Por quê? Porque Moisés a qualquer momento ele ia sair. Só que coincidiu de ser naquele dia. E ele logo se assustou porque ele sujou as suas mãos de sangue. Quantas pessoas você tem matado com a sua língua? Falando, defamando, defraudando. Quantas pessoas você tem lesado? Quantas vidas você tem ceifado? Quantas almas você tem tirado de dentro das igrejas por causa de conversinha, por causa de mimimi, por causa de tititinho, sabe? De uma coisa. 1000 vezes é melhor ficar com a boca fechada do que abrir. Uma hora você tem um pensamento, fala, e a pessoa leva para outro lado. E a própria pessoa acaba atrapalhando a sua vida. A própria pessoa acaba levantando-se contra você. Sem entender que você às vezes quer ajudar. Mas não, tem muitos que quer destruir, tem muitos que quer pisar, tem muitos que quer ali ver a pessoa sofrendo. É um prazer sentir a dor e o sofrimento, é um prazer olhar no status e ver que a pessoa colocou: hoje eu estou ansiosa, com depressão, hoje eu quero tirar minha vida, hoje nada está dando certo. A pessoa dá risada, ai, a vida dela está destruída, que delícia. É isso que as pessoas fazem. E você, sendo uma serva de Jesus, sendo uma seguidora de Jesus, que aqui eu não falo de religião, aqui eu falo sobre Deus. Hoje é muito polêmico falar sobre religião. Hoje você fala da religião hoje, volta nos tempos antigos, que não pode nem abrir a boca para falar. Mas eu falo que eu sou de Jesus, porque quem vai tirar Jesus dentro de mim? Ninguém. Então eu falo da palavra, eu faço bom dia Espírito Santo, é a oração do bom dia Espírito Santo. Porque Ele me pediu, isso tudo aqui, ó, não é obra minha, eu nem sabia disso aqui, mas Ele me deu, Ele colocou sobre as minhas mãos. E Ele um dia disse ainda, usou várias pessoas para falar, que a sua voz vai chegar no seu corpo, não vai chegar. E eu fiquei, que é isso? Eu nem gravava vídeos, eu nem fazia nada. E eu ficava maravilhada com aquela palavra. E eu guardei ela no meu coração. E de repente foi surgindo, veio pessoas, foi ajudando, colaboradores, e aí chegou onde chegou. Assim eu estou falando sobre a minha história, sobre a minha vida, para você entender que Moisés, depois que ele fugiu, ele também correu lá para o deserto, e ele também, que ele estava fugindo, né? E ele foi para uma cidade, para uma terra chamada Midian.
Lá ele se assentou junto a um poço, porque ele estava sem rumo e sem direção. Ele não sabia o que ia fazer, ele não sabia como ele ia fazer, e ele estava, caramba, né? O que eu vou fazer agora? Cacildes. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Eu não tenho mais o palácio, eu não tenho as minhas 2 mães, eu não tenho a minha família, eu não tenho um monte de servo me servindo, eu não tenho como trocar minhas roupas, as minhas vestes, os meus calçados. Ele, do dia para a noite, Moisés perdeu tudo. Ele perdeu de ser filho da rainha. Ele perdeu aquele palácio que tinha tudo nas mãos. Ele perdeu muita coisa. Só que no desdobramento do seu coração, né, no arrependimento, ele ganhou Jesus no seu coração. O coração dele foi aquebrantado. Deus colocou um instrutor na vida dele, que foi o Jetro, né? O pai da sua esposa, da Zípora, que instruiu. Ele explicou o que aconteceu e ele teve um apoio ali e ele foi orientado. E ele passou a ser pastor de ovelhas. Ele ia lá para o meio daquelas serras, lá daquelas montanhas, para poder estar sendo pastor das ovelhas. Ele nem sabia ser pastor de ovelha, porque ele vivia dentro de um palácio. Aonde que você vive? Que você já não consegue mais fazer o que você tem que fazer. Que você não consegue sair da sua zona de conforto. Você não consegue sair, se coloca na pele de Moisés. Olha o que Moisés teve que fazer, teve que sair do seu estado para voltar para o outro. Moisés teve que deixar tudo para trás, para recomeçar algo diferente, algo, andar no sol, coisa que ele nem fazia. Ele teve que andar no sol quente, andar longe para poder estar vigiando as ovelhas, para que os lobos não viessem comer e nem os ladrões viessem a roubar. Então, muitas vezes a nossa vida, ela está tão tribulada, perturbada, que nós não tem nem pensamentos para pensar se onde que eu rumo a direção, o que eu vou fazer. A Deus envia uma pessoa para poder estar te orientando, o que você faz? Eu não fui com o santo dessa pessoa, eu não fui com a cara dessa pessoa, eu não quero essa pessoa do meu lado. É tanta murmuração, sabe? Que Deus, fica até difícil de Deus trabalhar. Mas Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer que você amoleça seu coração, assim como Deus levantou Moisés e depois mostrou o caminho para ele voltar para o Egito e dizer que quem mandou ele lá sou eu sou o eu Todo-Poderoso, estou te enviando lá. E Deus ensinou grandes coisas, porque quando ele foi lá apacentar as ovelhas, o rebanho, e Moisés pisou-se numa terra abençoada. E a sarça ardente começou-se a balançar. E ele ouviu a voz, mais uma vez ouviu a voz. Quem é esse que até o vento obedece? E agora ele ouviu a voz de uma sarça ardente, falando o que ele tinha que fazer, dando direcionamento a ele. Você tem ouvido a direção do seu pastor? Você tem ouvido a direção do seu anjo? Do anjo da igreja que Deus colocou lá? Você tem visto defeitos? Aqui, olha, não fala que Moisés chegou num lugar e começou a falar assim, vem me servir, porque eu sou rei. Vem fazer isso, vem fazer aquilo. Não, ele foi humilde. Seja humilde de coração. Seja humilde na sua vida com você mesmo. Para de mentir para você. Para de dizer que você é uma coisa que você não é. Para de fazer uma coisa que você não deveria estar fazendo. Para de querer ser Maria vai com as outras. Seja você mesmo. Seja dona do seu próprio nariz. Mas deixa Deus na direção da sua vida. Porque quando Moisés entendeu o propósito de Deus, quando Moisés resolveu simplesmente obedecer a Deus, grandes coisas aconteceram no meio dele e na família, e houve grande salvação, e houve grandes tribulações, mas houve grande sabedoria, entendimento e conhecimento. Essa é a palavra que eu vim trazer para vocês nessa manhã, que as tribulações que você está passando, Deus está te dando uma direção. Deus está querendo que você entre em intimidade, em comunhão com Ele, que você dobre o seu coração, que você pede perdão para você mesmo, que você vigia,
Que você vigie, ora, orai sem cessar. Está lá em 1 Pedro, lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse, está escrito: orai sem cessar. Não pare de orar, não pare de buscar, porque a vitória vai chegar. Assim como ela chegou um dia para Moisés, que Moisés saiu do Egito como um fugitivo, e ele voltou-se como um servo do Senhor. Fica ali assim, ó, na estreita, que Deus vai te pegar e vai te fazer grande coisa na sua vida, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, com essa direção que o Senhor tem nos dado, com esse movimento que o Senhor tem, meu Pai, movimentado todas as áreas das nossas vidas, meu Pai, com essa simplicidade de palavras, Senhor, que basta somente nós colocarmos as palavras dentro de nós e obedecer, Senhor. É o bastante, é o suficiente para chamar sua atenção, meu Pai. É o suficiente para chegarmos a Ti, para estarmos aqui nessa manhã, falando para Ti a situação do problema, que cada um fala o problema que está passando. Que o Senhor vai fazer visitação nessa manhã, que o Senhor vai levar bênçãos nessa manhã, que o Senhor vai levar a cura das doenças, que o Senhor vai levar o livramento. Muitos presidiários, meu Pai, que estão lá presos injustamente, meu Pai, vão ser libertos, meu Pai, dentro dos presídios. Vai haver pastores lá e Deus vai libertá-los em nome do Senhor Jesus. Porque grandes coisas fará o Senhor no meio de nós, maravilhas fará o Senhor, meu Pai. O Senhor quer abençoar, o Senhor tem pressa de levar bênçãos, mas as pessoas têm dificuldade em perdoar. As pessoas têm dificuldade em abrir a boca e falar para o Senhor o que está acontecendo. Então, nesta manhã, abre tua boca e fala para o Senhor o seu problema, a sua situação. Que o Senhor já enviou o anjo dele aí, na sua casa, para fazer a obra completa, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje para todo sempre. Amém. E eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo, essa playlist, com o máximo de pessoas que você puder, porque você compartilhando essa playlist, você vai estar libertando, levando luz. É uma corrente de oração. Você está levando luz para a casa das pessoas. Então, que você seja a luz nessa manhã de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Porque assim, o YouTube vem entender que as minhas orações, este conteúdo, eu está sendo enviada de Deus diretamente para a sua vida, é de grande serventia. E isso muito alegra o coração do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E não esquece de deixar o seu like. Deixa o seu like, porque isso também é muito importante. Graça e paz é o que eu desejo a todas nós, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. E até a noite. Não esqueça que nós temos o Boa Noite, Espírito Santo. Que nós estamos no Bom Dia, Espírito Santo. Tchau, tchau. Até amanhã e força, coragem, fé e determinação. É o que eu desejo a todas vocês.